série de 8 encontros, né? Nós tivemos sobre a penitência. Diante de tudo que a gente já refletiu, aos pouquinhos a gente foi fechando, né, o assunto. Semana passada a gente se preparou para refletir um pouco sobre a questão das práticas de penitência, né, e das obras de misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre a cruz, vamos falar sobre o sofrimento. Porque, de uma certa forma, isso está relacionado, né? As penitências, tanto enquanto exame de consciência, enquanto ato de confissão, enquanto obras de reparação, como também as obras que você realiza para a sua própria purificação. E esse tema da cruz, já assim, eu conversei até com o padre Daniel essa semana sobre isso, né? Nós não estamos falando da cruz de Jesus no significado que a cruz de Jesus tem, no sentido da redenção, né? São coisas diferentes, a nossa cruz da cruz de Jesus. A cruz de Jesus é uma cruz redentora, é uma cruz que tem um poder transcendente muito maior até do que a gente consegue compreender. Mas nós temos a nossa cruz aqui, que significa o quê? As coisas que nós temos que passar na nossa vida para que a gente consiga atingir direto o coração de Deus, né? Penetrar no coração de Deus. Eu queria deixar assim, a Ângela gosta sempre dessa didática, eu acho bem interessante assim. Vamos colocar aqui 2 pontos principais que precisam ser fixados nosso encontro de hoje, a respeito da cruz e do sofrimento. 2 coisas que são fundamentais. Primeiro é que todo mundo tem a sua cruz. Os sofrimentos fazem parte da vida humana. Ninguém vai viver nessa vida buscando ser alegre, feliz, pleno, sem sofrimento. Você não vai entrar numa caminhada espiritual, numa caminhada para Deus, achando que não vai ter cruz, que não vai ter sofrimento. Esse é o primeiro ponto fundamental. Que embora a gente saiba disso teoricamente, às vezes na prática, algumas pessoas ficam indignadas quando estão sofrendo. Então, esse é o segundo ponto importante. Nós temos que aprender a sofrer, já que temos que sofrer, temos que aprender a sofrer. Então, qual que é o segundo ponto? Temos que aprender a sofrer por amor. Porque quando você sofre por amor, você atinge os objetivos, você consegue crescer com isso, crescer com o seu sofrimento. Quando você não sofre com amor, não sofre por amor, você vai sofrer em vão. Então, existe o sofrimento que você coloca nas suas costas, existe o sofrimento que as pessoas colocam em cima de você e que não vão te levar a lugar nenhum, e existe o sofrimento que você sofre por amor. Principalmente por amor a Deus. Quer dizer, isso é o que São Paulo fala, que foram os meus sofrimentos a cruz de Cristo. Então, eu colocar os meus sofrimentos reconhecendo o amor de Deus por mim. Então, essa é a maneira como nós vamos fechar no final. E antes de eu começar a falar sobre a questão da cruz, eu separei um texto que eu gosto aqui. Adivinha onde é? Cântico dos Cânticos. Sempre. Vai. Eu sou insistente. Então, no Cântico dos Cânticos, eu vou chamar a atenção para 2 coisas, para vocês entenderem a questão do caminho espiritual, como é que ele funciona, porque é disso que nós vamos falar hoje. Veja que assim, Cânticos capítulo, eu vou começar no capítulo 2 e depois eu vou ler um pedacinho do capítulo 3. O que acontece? Isso aqui, na verdade, seria tema do retiro do ano, né, da penitência, que nós não vamos ter. Então, eu tive uma certa dificuldade de transformar um retiro nesse encontrozinho de 1 hora aqui. Então, eu vou, basicamente, passar um passo a passo do caminho espiritual, segundo a visão de alguns santos, principalmente São João da Cruz. Bom,
No Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, você vai perceber o quê? Aquele encontro da alma, que é a noiva, a amada, com Deus, que é o amado. Ok? E você vai perceber que existe uma apresentação e Deus conquista você, conquista a sua alma. Você vai se lembrar da primeira vez que Deus conquistou você, que você se apaixonou por Deus, que você se encantou com Deus, e das várias outras vezes que ele fez isso, porque isso se repete em diversos momentos da caminhada. Então ele diz assim: eu sou o narciso de Saron, o lírio dos vales. Como é que a gente vê essa questão do narciso? O narciso é o quê? É alguém que admira a sua própria beleza, certo? Ok? Então, narciso é aquele que admira a própria beleza. Deus, ele admira a sua própria beleza, aquela questão de Deus ser uno. Ele compreende perfeitamente quem ele é, o que ele é. Ele é o belo, né? O belo perfeito, a beleza perfeita. Eu sou o narciso de Saron, o lírio dos vales. Quando a gente fala de lírio, a gente está falando de pureza, né? O lírio remete à pureza. Lembra São José? A imagem de São José não tem um lírio? Representa a pureza. Então, ele é o puro perfeito, né? Ele é o totalmente puro. Então, ele é o belo puro, o perfeito puro. Olha o que ele vai dizer agora de nós. Como o lírio entre os espinhos, para ficar mais pessoal, ele vai falar de você. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as jovens. O que ele está dizendo aqui? Você recebeu dele essa pureza, do lírio. A sua alma foi criada para ser pura, para ser santa, no meio da criação, que são os espinhos, quer dizer, eles não são como você. O resto da criação não é como você. Todo criado aqui do mundo natural, do cosmos, tudo isso seriam o que está em torno, os espinhos, né, que estão em torno de você. Quer dizer, você, como uma alma pura, vinda de Deus, não deveria se identificar com os espinhos. Você deveria se identificar com Deus. Embora ele seja de outra natureza, mas você olhar para ele e se sentir pertencente a ele, e não aos espinhos do mundo criado que estão em volta. Então, eu sou o puro e você é o puro entre os espinhos. Então, olha o que nós estamos fazendo com a nossa alma quando nós tiramos a atenção de Deus e damos atenção ao mundo criado. E é esse o movimento que a penitência vai te ajudar a fazer de volta para olhar para Deus. E aí a alma, né, vai responder, então, a amada vai responder: como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os jovens. Ela já está encantada com ele. Gosto de sentar-me à sua sombra, e seu fruto é doce à minha boca. Isso não lembra quando você teve uma experiência de Deus? Ou de todas as vezes que você teve uma experiência de Deus? Eu gosto de ficar à sombra dele. A sombra das asas do Altíssimo, né? A gente não gosta de ouvir, de ler esse salmo, né? Os gostos, as coisas que Deus te dá são doces ao seu paladar espiritual, vamos dizer assim. Ele introduziu-me num celeiro, então, olha, o que é botar num celeiro? Te levou para um lugar reservado. Ele me introduziu no celeiro, a igreja, e o estandarte que levanta sobre mim é o amor. Sua mão esquerda está sobre a minha cabeça, sua direita abraça-me. Então, Deus te abraçou num determinado momento da sua caminhada espiritual. Ele te abraçou. Você se sentiu amada. Perfeito? Só que aí, as coisas não param aqui. Porque, embora ele te abraçou e te amou, ele percebeu o quê? Que você tem imperfeições. E como ele é o puro, e o impuro não pode se misturar com o puro, então ele precisa te purificar. Então vamos para o capítulo 3 do Cântico dos Cânticos. Durante as noites,
no meu leito, busquei aquele que o meu coração ama. O que é a noite? Nós vamos refletir muito sobre a noite hoje aqui, a questão da noite. A noite é um momento que você não está enxergando nada, você está cego, onde você tem que andar às apalpadelas, né? Todo o seu sensível, seu sensitivo, sua inteligência, não adianta de nada, porque está tudo escuro. Então, no momento da escuridão da minha vida, que eu estou numa tribulação, que eu estou no sofrimento, numa tempestade, eu busquei aquele que o meu coração ama, procurei-o sem o encontrar. Então, você passa por um momento da caminhada espiritual que você busca a Deus e você não o encontra. Parece que ele se escondeu. Não tem um salmo que fala assim? Onde é que você anda? Então, o que a noiva, aqui no caso a amada, vai fazer? Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que o meu coração ama. Então, veja, a sua busca, o seu esforço ativo de ir atrás dele. Então, você vai rezar, você vai fazer jejum, você vai fazer penitência, você vai dar esmola para se desapegar, tudo aquilo que a gente falou semana passada. Você vai começar ativamente a fazer alguma coisa para encontrar aquele que o seu coração ama, que você experimentou antes, lá no capítulo 2, naquele primeiro encontro, aquele primeiro amor, ou naquele momento em que Deus tocou você. Ou naqueles momentos, né, vários, que Deus tocou você. Você quer fazer aquela experiência de novo do amor dele. Mas ele está te purificando. Então, existe esse sofrimento de solidão, de ausência, de busca. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se esforçar. Então, nós vamos falar como é que nós vamos atravessar essa noite. Porque se você atravessar essa noite, esperneando, gritando, não vai adiantar, não vai adiantar nada, você não vai sair do lugar. Você vai dar com a cara na árvore, vai dar com a cara no poste, vai dar uma topada numa pedra. Procurei-o sem o encontrar. Bom, claro que depois isso aqui continua e vai haver o reencontro, mas nós vamos explicar isso sob a visão de São João da Cruz. Mas essa é uma introdução para vocês entenderem assim, como é que nós vamos, de onde nós vamos partir. Que assim vai ficar mais fácil entender, né, o que eu estou querendo dizer hoje aqui. Bom, quando a gente vai falar da cruz, então, eu preferi, né, de tantas coisas que poderia, eu escolhi essa palavra de São Mateus. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui Jesus está dando o significado correto da nossa cruz. Ele está dizendo, você quer me seguir? Tome a sua cruz. Porque a cruz de Jesus é uma cruz redentora, ele já morreu nessa cruz, ele redimiu todos os pecados e tudo está consumado. Não foi o que ele falou na cruz? Tudo está consumado. Mas nós temos que segui-lo com a nossa cruz. Para que a nossa cruz possa se unir à dele. Entende? Então, que essa caminhada, ela tem um sentido unitivo. Toda essa caminhada espiritual, os sofrimentos, as lutas, as dúvidas, as quedas, tudo isso tem um sentido de, no final, unir essa cruz que você está carregando nessa vida com a cruz de Cristo. Isso só é possível se você fizer por amor. Se você fizer por qualquer outro tipo de interesse, que seja ir para o céu, você não vai unir a sua cruz de Cristo. Por quê? Porque o amor, caridade, o amor que o Espírito Santo dá com virtude teologal para você, não vai ser um amor de interesse. Não vai ser um amor de troca. Vai ser um amor gratuito. E você vai ter que se acostumar a esse amor. Primeiro passo para você se acostumar a esse amor, se permitir ser amado. Então, por isso que às vezes ler o Cântico dos Cânticos incomoda. Porque você vai ter que deixar de provar o seu amor para Deus, ou de querer retribuir o seu amor para Deus, porque você não tem nada para retribuir. Por quê? Porque antes que você existisse, antes da sua existência, ele já amava você.
E a sua existência não mudou o amor dele. O que você faz durante a sua existência não muda o amor dele. Então, o primeiro passo, eu preciso aprender a ser amado. Aprender a ser amado sem reserva. Às vezes eu chego lá diante de Deus e falo um monte de coisa bonita para ver se ele gosta de mim. Para ver se ele me ouve, para ver se ele agrada de mim. Porque nós não somos acostumados ao amor gratuito. Não é nossa escola. Né? Não é a nossa escola. Vamos refletir sobre essa palavra, então. Primeiro, ele disse, alguém quer me seguir. Então, primeiro ponto, você tem que querer seguir a Jesus. Só que esse querer Deus, já está implícito na alma humana. E se essa alma humana descobre Deus, faz aquela experiência de amor primeira, lá do Cânticos capítulo 2, lá aquele encontro com Deus, ela começa a ter sede de Deus, que está ali no Salmo 41. A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ela busca com ardor. Minha alma busca a Deus. Por quê? Porque agora ela tem... Minha alma sempre teve sede dele, porque eu sou aquele lírio criado por ele. Fui criado para ser puro, santo como ele. Minha alma toda a alma humana já tem essa necessidade de Deus dentro de si. Mas quando eu faço uma experiência, isso se torna ainda mais forte. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, Ângelo. A gente estava conversando hoje uma coisa muito importante, né? A gente sempre, antes da aula aqui, eu reúno com a Ângelo durante algum tempo. As mães do movimento Mães que Oram pelos Filhos precisam colocar nos seus filhos essa sede de Deus. Promover neles essa experiência com amor. O amor de Deus, que é ainda superior ao seu, por mais que você ame seu filho. É um amor mais perfeito. Então, quando você ensina o seu filho a fazer uma experiência de Deus, que não é mística, não tem necessariamente que ser mística, descer um anjo do céu, ouvir vozes, repousar no espírito, nada disso. Apenas fazer com que ele sinta a necessidade de Deus. Nas pequenas coisas, ele ia aprendendo sobre Deus. Você vai criar na alma dele a sede da água viva. Essa sede vai incomodar o seu filho pro resto da vida dele. Porque você marcou ele com essa sede. Depois ele vai falar, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, cada um tem a sua própria cruz. E as comparações não são saudáveis. Não se compara cruz com cruz. Não fica assim, a cruz dele é mais pesada que a minha cruz dele é mais leve que a minha cruz, e sai falando da sua cruz para Deus e o mundo, para que todo mundo tenha pena de você. Não, a sua cruz é sua e você deve carregar com amor, porque Jesus carregou a cruz dele com amor. Você quer me seguir? Toma a sua cruz. Porque às vezes a gente fala da cruz, fala assim, meu filho, minha cruz é grande, parece um troféu. A cruz não é um troféu. Parece que fica disputando quem é que sofre mais. Isso não é saudável. Não é saudável para a sua alma, para a sua vida espiritual e nem para o seu sofrimento da sua vida mesmo. Você vai sofrer mais. Porque você criou um apego errado à sua cruz. Então, os problemas, os sofrimentos da vida, você vai passar por eles, e se você passar de uma maneira que aquilo seja saudável, que seja amorosa, isso vai ser curado. Porque Deus, quando Ele colocou esse lírio entre os espinhos, Ele quer curar você, Ele quer purificar você. Mas se você é apegado ao sofrimento, apegado à cruz, apegado à piedade dos outros, isso vai levar você para uma paralisia. E não dá para você ficar paralisado numa noite, né? Você está num breu da noite, você fica paralisado. Não, você tem que lidar com aquilo. Então, você vai lidar com aquilo com amor para que você seja curado. Então, cada um com a sua cruz, sem reclamar. Amando a sua cruz.
Esse é o segredo dos santos. Eu não estou falando nada de novidade aqui. Esse é o segredo dos santos. Então, tem esse livro aqui da Edith Stein, foi até o padre Daniel que indicou para a gente. Vou botar aqui para vocês verem, né? A Ciência da Cruz. Edith Stein, que é uma santa carmelita, que assumiu o nome de Santa Benedita da Cruz. Uma judia, né? Que foi morta no Holocausto, na Segunda Guerra. Uma judia convertida ao cristianismo, né? Foi São João Paulo II quem canonizou. Uma teóloga, né? Uma filósofa e uma doutora da igreja. Então, ela dizia assim, que a cruz humana, ela falando no livro, né, sobre a cruz humana, ela é símbolo de tudo quanto é pesado, humilhante, contrário à natureza e que equivale a caminhar para a morte. Imediatamente, talvez você pense na morte física, porque Jesus, através da cruz dele, caminhou para a morte, mas nós estamos falando da nossa. E vocês lembram que a gente já falou algumas vezes aqui, que nós caminhamos, na verdade, para a morte do homem velho, para a morte do egoísta que tem dentro de nós, a morte do vaidoso que tem dentro de nós, do desobediente, do teimoso, enfim, vai botando aí. Tanto de... Então, cada um bota o seu. Então, a cruz ela é um símbolo, ela é um sinal de tudo o que é pesado de se carregar. Para você não ter ilusão de que a caminhada espiritual são flores, glórias, alegrias, né? E aí, o que muitas pessoas fazem, né? Vou citar um exemplo, mas existem vários. Assim, a pessoa está numa caminhada que está tudo bem, ela se converteu, está alegre, os irmãos e tudo. De repente, começa a ter as perseguições dentro da própria igreja, as desavenças, os desafios, o padre, não sei o que, o que ela faz? Ela muda de paróquia, ou ela muda de igreja, de religião, enfim, ela sai dali porque ela tem que buscar só o abraço, né? Do amado. Ela só quer o abraço do amado. Mas ninguém vai fugir da noite. Esteja onde você estiver. Perto de Deus, longe de Deus, como católico, Assembleia de Deus, budista, o que você quiser. Você vai viver à noite. Você vai ter a sua cruz. Você pode escolher carregá-lo. Jesus falou, se você quiser me seguir, toma sua cruz e vem. Você pode também fazer a escolha de deixar sua cruz quieta. Mas ela vai estar sempre lá. Porque essa é a vida humana. E Santa Edith Stein vai falar também que ela simboliza todos os fardos e sofrimentos que a vida traz consigo. Então, o nome cruz, ele está simbolizando os fardos e os sofrimentos da vida. E, por fim, quando ele vai dizer assim, negue-se a si mesmo. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, eu sei que muitos de vocês já fizeram, né? Tem uma oração, aqui está resumida a oração, eu botei até umas reticências aqui para resumir a oração. Mas ele diz assim, tomai, Senhor, em vossas mãos toda a minha liberdade, recebei a minha inteligência, memória e vontade, quer dizer, tudo que eu sou, até a minha liberdade. Tudo que eu tenho e possuo, eu vou lhe entrego, Senhor, sem reserva alguma. Então, negar-se a si mesmo significa entregar à vontade de Deus toda a sua vontade. Todas as coisas que você, os planos que você tinha, o que você desejaria fazer, não colocar no seu caminho, na sua vida, obstáculos. Bom, nessa parte da minha vida eu coloco Deus, nessa parte da vida eu não coloco Deus. Isso tem uma importância fundamental, principalmente para vocês que são evangelizadoras, né? E que vão trabalhar com muitas mães que passam por muitas coisas, né? Ensinar que
Deus precisa estar presente em todos os momentos da vida. Em todos. Eu preciso dar testemunho de Jesus e buscar a vontade dele, fazer o que é justo e agradável a ele em todos os momentos, em todas as situações, com todas as amizades. A sinceridade do seu coração. Então, você não precisa ficar julgando as pessoas porque elas não seguem a sua religião, o seu caminho, não rezam todo dia, não rezam o terço, né? Mas você precisa fazer a sua parte. A sua presença tem que ser testemunho de Jesus, onde você está. A começar da sua família, como eu acabei de falar, a começar diante dos seus filhos, começar diante do seu marido, a começar diante dos seus pais, que é o lugar mais difícil, porque ali a sua verdade aparece. A Ângela até comentava comigo, né, sobre a questão do Padre Léo, né, que o pessoal da comunidade do Padre Léo conta que eles mesmos, no convivência do dia a dia, tinham dificuldade de reconhecer a santidade dele. Eles foram perceber depois, assim, com mais clareza, né? Com mais clareza, eles conseguiram ver depois. Por quê? Porque ali no convívio vão aparecer as nossas feridas, vão aparecer o nosso lado feio, aquele sapo, né? O sapo, vai aparecer aquele sapo. As pessoas mais próximas conhecem a sua verdade mais, porque de longe todo mundo é bonito. O que é bom também, né? Porque não tem idolatria, né? Você coíbe uma idolatria, desde que você realmente esteja sendo santo. Então, você vai buscar mesmo. Então, esse negar significa o quê? Que muitas vezes eu tenho vontade de atitudes, palavras que me retiram de Deus, ou retiram Deus dali. Né? E aí eu vou fazer a minha vontade, o que eu quero, o que eu acho que é importante, aqui Deus pode... depois Deus converte isso. Então, claro, gente, isso não é instantâneo, não é tudo de uma vez só, né? São etapas da nossa vida que a gente vai passando, vai convertendo aos poucos. E Deus entende isso, né? Isso é o mais importante. Porque senão tem gente que fica desesperado. Meu Deus, eu ainda tenho esse pecado, aquele. Calma. Deus já sabe isso antes de você enxergar. Mas tudo vai ter a sua hora. Deus conhece cada um. O importante é você estar sempre ativo, caminhando. Bem, como a gente falou, quando você fala sobre sofrimento, na verdade, ele tem um sentido de purificação. Quer dizer, o velho homem tem que morrer para nascer o homem novo. Então, a mãe velha tem que morrer para nascer uma nova mãe. A filha velha tem que morrer para nascer uma nova filha. A esposa velha tem que morrer para nascer uma nova esposa. Então, o profissional velho tem que se tornar um profissional, morrer para nascer um profissional novo. Um cristão velho, um católico, um membro da paróquia lá que você não sei, da liturgia, do dízimo, da Mães que Oram, seja lá onde você serve, velho, tem que morrer para nascer um novo. E esse é um processo de purificação que vai acontecer pelo sofrimento. Então, para que a gente comece a ter essa noção de que o sofrimento não é uma coisa ruim, ele é uma coisa necessária. Por quê? Porque nós somos assim, a gente só aprende assim. Né? Então, a purificação, ela vai passar por um elemento passivo e um elemento ativo, que vai dar o que é? O ativo é aquilo que eu faço, passivo é aquilo que Deus faz e que eu não posso fazer. Então, existe aqui uma associação, uma união entre Deus e o homem, entre a graça de Deus e a natureza humana. Eles vão se juntar aqui no meu sofrimento. Então, o meu sofrimento me une mais a Deus. Olha que coisa importante, o meu sofrimento me une mais a Deus. Por isso que o sofrimento, ele não é ruim. Por quê? Se existe a presença de Deus, não pode ser ruim. O sofrimento é necessário. Essa aqui é a referência do livro onde eu encontrei isso. Ele é raro mesmo, mas eu
Eu recebi um site que eu assino, chama Minha Biblioteca Católica. Eles mandaram para mim. Bom, a gente já conhece, né? Isso aqui é muito antigo, dos primeiros santos da igreja, dos primeiros doutores da igreja, as 3 vias espirituais, que são a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Nós vamos nos ater à via purgativa, porque quem é que vai falar sobre isso aqui para nós? São João da Cruz, né? Um santo carmelita, místico, e que vai nos explicar a questão da via purgativa falando da noite. Então, como é que ele fala? Ele pega a noite e divide a noite em 3 etapas. Por quê? Essa noite que nós estamos vendo aqui, o céu com as estrelinhas, tudo escuro, isso aqui ele chama de noite cósmica, quer dizer, o cosmos, né, o céu fica escuro. Então, essa é a noite cósmica. E ele compara essa noite cósmica com a noite espiritual. A noite que você passa no seu espírito, no processo de conversão, de caminhada. Então, como é que funciona assim a noite? Ela tem o crepúsculo, né? Aquele entardecer e começa a ficar de noitinha, né? Que a gente chama de noitinha, né? Vai escurecendo. O que acontece no início da noite? Está escuro, mas você ainda enxerga algumas coisas, correto? No iniciozinho da noite, ali você ainda tem alguma luz que você consegue ver algumas coisas. Inclusive, ele fala, né, no livro, no Subida do Monte Carmelo, ele vai falar assim que você começa a ver nuances e coisas que no claro você não veria. De dia você passa ali, você não vê, mas se você passar ali no início da noite, você vê você presta atenção em algumas coisas, porque você começa a ficar mais atento porque está ficando escuro. Então, você começa nessa atenção, você começa a ver coisas que durante o dia, você não via, passava por cima. Quando você entra na noite espiritual, começa a entrar, você começa a enxergar imperfeições, defeitos. Eu acho que isso está acontecendo na minha vida por causa daquilo. Eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que eu estou fazendo tal. Você começa a rever a vida. Você começa a enxergar falhas, defeitos, onde você pode caminhar. O quê? Você começa a tatear para você, mas você está vendo ainda. Aí, a noite vai caminhando, vai adentrando, e chega na meia-noite, né, que eles chamam de meia-noite, que é o quê? Ficou escuro. Agora ficou escuro de vez. Mas aí você imagina aquele escuro, breu, você atravessando aquela estradinha no meio da roça lá, que não tem nem lua nem estrela. Breu, está escuro. Você entra nessa noite e você não consegue enxergar mais nada. Como é que você vai se guiar? Você está andando numa estradinha, você não está enxergando nada. Você vai ter que ir devagarzinho, e meio que você, sim, eu acredito que a estrada está aqui. Porque você tem que andar. Né? E aí você vai tentando andar na estrada. E nesse caminho espiritual, chega um momento que você, por mais que você comece a fazer aquele esforço que você fazia no começo, né? Que é o que? A purificação ativa. Estou vendo meus defeitos, eu estou correndo atrás, vou consertar isso, não vou fazer uma penitência, vou fazer... eu sou avarento, eu descobri que eu sou avarento, vou começar a dar esmola, eu vou fazer jejum, eu vou orar mais, você começa a rezar. Quando você entra na parte mais profunda da noite, a sua oração já não adianta mais. Parece que você perde a capacidade de rezar. Você reza e parece que não tem fruto, você não vê nada acontecer, não tem mais aquelas sensações, né, que a gente fica buscando às vezes na oração. São João da Cruz alertava muito para isso. As pessoas ficam buscando consolações na oração, o que é que aparece um anjo, o que é que acontece uma coisa mística, e quanto mais místico acontecem as coisas, mais profunda a minha caminhada. Não, São João da Cruz fala o contrário. Não, isso aí é para os iniciantes, que precisam de consolações. Quanto mais profunda a sua vida espiritual, menos consolação você deve. Isso não é importante para você. Isso deixa de ser importante. Ele tinha muitas. Jesus aparecia para ele, tinha um monte de coisa que acontecia. Como São Francisco, né? Hoje é dia de São Francisco de Assis, como São Francisco, né? As chagas que apareceram no corpo dele, Jesus mandando ele abraçar um leproso, aquela coisa, né? Então, essas coisas vão acontecer, mas isso não muda
a fé dele. Então, essa noite escura aqui é a noite da fé, quer dizer, você está cego. E a única chance que você tem é fazer como Bartimeu. Jesus tem piedade de mim. Por quê? Porque eu não vejo. Eu quero ver. No momento em que você consegue essa fé, é que você é curado. E aí, você vai entrar madrugada dentro. Você continua a caminhada, vai chegar um momento, tá aquele breu, aquela madrugada, só que o que você tem, a única certeza que você tem quando você está de madrugada, vamos lá, 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. O dia vai amanhecer. O dia vai amanhecer. Então, o que você faz? Você senta e espera. Senta e espera, o dia vai amanhecer. Que é o que é a purificação passiva, PPS, purificação passiva dos sentidos. Deus vai purificar você agora, você fez todo aquele esforço, fez esforço até chegar um momento que você não tem mais o que fazer. Agora é Deus quem faz. Lembra das moradas de Santa Teresa? Até a terceira morada, aquela luta, aquela briga e tal, e sai do castelo e entra de novo, aquele negócio. Até que chega um momento que Deus puxa você. Então, ele vai purificar aquilo que ele está trabalhando em você naquele momento. Você está passando por uma situação, entrou numa noite escura lá por causa da sua falta de paciência. Eu gosto sempre dessa virtude, né? Ela é bem comum. Então, por causa da sua falta de paciência. Então, ele vai criar situações para que você sofra para ter paciência. E você vai sofrer, até chegar um momento em que você vai deixar o sofrimento acontecer. A purificação acontecer. Para você, de repente, você consegue perceber que você está sendo paciente. Você está conseguindo ser paciente e ainda dói, né? É sofrer, mas você para de espernear com Deus. Porque eu fico tentando consertar, achar o jeito. Não, aí chega um momento que você não tem mais o que fazer. É só sofrer. Deixar que o sofrimento vai passar, assim como o dia vai clarear. Então, essa comparação da noite cósmica com a noite espiritual que São João da Cruz vai fazer, para que você entenda, eu estou falando essas coisas, gente, não é para complicar o assunto, não. É para você entender que o sofrimento, ele vai passar. Você vai ter que lutar. Quando vier um sofrimento na sua vida, uma tempestade, uma dificuldade, você vai ter que passar por ele. E você vai ter que lutar. Mas é natural que vai chegar um momento que a sua luta não vai adiantar mais. E aí entra a sua fé em Deus. Aí entra o momento que você vai deixar que ele te leve. E não adianta eu explicar como é que é, porque isso é pessoal para cada um. De acordo com a situação da sua própria vida. Você não vai explicar isso para o seu filho, você não vai explicar isso para ninguém. Porque cada um vai viver a seu modo. Por quê? Porque cada um tem a sua cruz. Ela é diferente para cada um. Mas você vai perceber que Deus, se você olhar hoje na sua história para trás, a sua caminhada até aqui, você vai perceber várias situações em que Deus purificou você. Que Deus mudou uma amizade que te afastava de Deus, que Deus te tirou de certos ambientes que você frequentava, você não sente mais vontade de ir lá. Entende como são as pequenas coisas? As pequenas coisas ele vai purificando. Quanto mais você der para ele, mais profundo ele te puxa. Entende? Então, essa noite pode durar mais ou menos tempo de acordo com o que você luta, né? E com o que você deixa, principalmente, que você permite. Bom, e aí entra aquela história que eu pedi para vocês lerem, né? De Tobias, a história de Tobias. Eu pedi para ler assim, do capítulo 4 ao 8, para você ter o contexto da história, porque ali é o cerne do contexto da história, né? Mas o ideal é que você leia o livro de Tobias todo, porque é um livro muito bonito, tem inúmeras mensagens, né? Mas, particularmente aqui em Tobias 6, de 16 a 22. Eu peguei eu indiquei a tradução da Ave Maria, que é a que eu estou aqui hoje, porque é a tradução que São João da Cruz
usava, né? São João da Cruz usou essa tradução aqui. A única Bíblia, eu procurei em várias, tem CNBB, tem, enfim, TEB, tem um monte lá, mas a única que eu encontrei essa tradução foi na Ave Maria. Porque é bem diferente, é bem diferente. Para formação, quando a gente for montar a formação, nós temos que usar a CNBB. Nós estamos falando de um grupo restrito. Não, isso aqui é para você entender é porque, assim, a maneira como isso está contado aqui, não, na outra tradução está completamente diferente. Bom, então, ele vai dizer assim, o anjo respondeu-lhe, ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. O demônio tem poder sobre quem baniu Deus de seu coração e se entregou às suas paixões. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela, com sua esposa, em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa, senão de orar juntos. Na primeira noite, queimarás o fígado do peixe e será posto em fogo o demônio. Na segunda, será admitido. Então, na primeira noite, aí se você voltar para a tradução lá da CNBB, ele fala do coração e o fígado, né? Porque o que acontece? Tobias luta com o peixe, e aí Rafael manda ele retirar o peixe da água, tirar o coração, o fígado e guardar, porque aquilo queimado afugenta o demônio. Ou seja, quando você queima na primeira noite, né? Aquela noite do crepúsculo, né? Do início da noite, você queima as paixões do seu coração, você queima o seu coração, queima o coração, que representa o quê? As paixões, os apegos, os pecados, as tendências, mas você põe o demônio em fuga. Então, qual é o primeiro passo para você começar uma caminhada espiritual? Botar o demônio em fuga, evitar o mal. Então, eu nunca tinha prestado atenção que São Rafael está do lado de fora e pega o demônio. Está escrito na palavra. Eu achei isso tão interessante que, na realidade, eles, na hora de ser expulsa mesmo, os outros anjos afastam. Que a opção porque é a decisão humana. É a decisão humana. O homem tem que fazer a decisão de afugentar o demônio e os anjos vêm em seu socorro, né? Eles vêm em socorro. Na segunda noite, você vai ser admitido na companhia dos santos patriarcas, né, que são os pais da fé. Então, quer dizer, na segunda noite, a noite mais escura, você necessita o quê? Da fé dos santos. A fé que os santos tiveram. Então, você é chamado, nesse momento, à santidade. A comportamento de santidade, comportamento de lírio, comportamento de pureza. Eu não sou que morre na segunda. Não, na primeira noite, queima queimará o fígado do coração. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Veja que eles estão em oração, tá? São 3 noites de oração. Na primeira oração, é uma oração de purificação, de queima botar o demônio em fuga, fugir do mal, fugir do pecado. Na segunda noite, é a fé. Então, você, no momento escuro da noite que você estiver passando, é o momento de você se comportar como santos patriarcas, com fé. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Então, a terceira noite é uma bênção que vai reproduzir os frutos de virtude. E essa bênção é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, que é a purificação passiva. Então, é o próprio Deus que vem. É o próprio Deus que purifica, é o próprio Deus que entra e faz a obra dele, completa a obra dele. Como diz o salmista, completa em mim a tua obra. Completa em mim a tua obra.
Então, na terceira noite, então, e a partir dali acontece o plano de Deus, que é o quê? Ele vai se casar com Sara, ele vai receber a herança que o pai dele precisava, ele vai voltar para o pai dele, curar a cegueira do pai dele. Então, nota que existe um processo de cura de cegueira, também de cegueira espiritual, e que vai curar a cegueira não só sua, como daqueles que estão à sua volta. Isso é o quê? É o apostolado, que depende o quê? Do seu testemunho e da sua cura. Né? Fica aquele monte de gente, né, de religião ou de prática até da nossa própria religião, né, que quer revolucionar o mundo, mas aqui dentro do meu coração, não mexe aqui não. Né? Vamos mudar a sociedade, vamos mudar o mundo, mas o meu coração ninguém vai mudar, não. Vou continuar sendo egoísta, vou continuar sendo orgulhoso, tudo. Então, a partir da cura do meu coração, que eu queimei o meu coração, que eu me converti, fé, a presença de Deus, eu vou curar a minha cegueira. E eu vou curar. Lembra do Evangelho? Eu já citei algumas vezes isso aqui. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, que Jesus pega um cego e traz para fora da aldeia, cura os olhos do cego, e aí ele diz o quê? Não volta para a aldeia, vai para sua casa. Então, não volta para a sua cegueira. Agora você vai dar testemunho na sua casa. Você vai fazer como Tobias, você vai voltar lá onde está o cego, para que ele veja. Então, a sua vida, ela, mais do que palavras, ela tem que ser um testemunho vivo. Aconteceu comigo. Eu permiti que acontecesse comigo e aconteceu. Eu tive fé e Deus veio em minha assistência. Entendeu, certo? Santa Teresinha? Santa Teresinha? Tradição, chave. Sim, então, eu penso que, por isso que eu já até falei isso daqui, o outro ano, né, que é o ano da missão, é o ano que fecha tudo isso aqui, porque, na verdade, o que acontece, gente? Nós não somos pessoas de vida religiosa, consagrada, não somos padres, freiras, enfim, nós não temos uma vida dedicada, nós vivemos no mundo secular, entre os espinhos, literalmente, né? Eles também, mas a maneira deles, né? Mas nós vamos ser santificados no apostolado, vamos ser santificados nas obras, indo de encontro ao próximo. É isso que vai nos santificar. Bom, a segunda noite, ela vai ser a noite mais escura, ela vai causar essa cegueira na alma, e essa cegueira na alma, ela anula o conhecimento racional e sensível, quer dizer, tudo que você pensava que você sabia, não vai adiantar. Tudo que você aprendeu não vai adiantar naquele momento ali, só a fé. Enquanto você ainda tiver ferramenta para resolver os problemas, estiver usando ferramenta para resolver os problemas, aquela noite não vai passar. Você vai ter que, uma hora, parar de tentar resolver sozinho e ter fé de que Deus vai vir em seu socorro na madrugada. E essa cura não vai acontecer no início da noite, porque, por causa disso, cego que enxerga pouco, não se deixa guiar. O cego que enxerga um pouquinho, ele vai... Então, enquanto você está achando solução para o seu problema, você é aquele cego que enxerga pouco. Você precisa aceitar estar completamente cego e confiar em Deus, cegamente. Então, esse é o teste da fé. É assim que a nossa fé vai crescendo de fé em fé, como diz o Padre Jonas, né? De fé em fé. Isso é a coisa, como eu falei lá no início, né? A gente precisa aprender a sofrer por amor. Então, você é curado no sofrimento por amor. Então, quanto mais você ama a Deus e se deixa amar por Ele, mais
o seu sofrimento vai ter sentido. E esse amar a Deus, ele vai ter um significado, vamos lembrar aqui de Francisco de Assis, né, que é o santo de hoje, tem um significado no amor ao próximo. Você vai encontrar o amor a Deus amando o próximo. Então, você vai sofrer por causa de alguma pessoa, sofra com amor. Lembra que a gente até estava falando da semana passada, né, sobre a questão das obras de misericórdia, de você suportar as pessoas incômodas, né? É uma obra de misericórdia. Então, você vai falar... Suportar com caridade, com amor, as pessoas incômodas. É uma obra de caridade. A gente tem muito que evoluir nessas coisas. Né? E isso vem de encontro ao que fala São Tiago. Quando São Tiago fala na carta dele lá, a gente leu recentemente na liturgia, né? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Por quê? Aquele lírio de Deus está no seu irmão também. E você, se o seu irmão te faz sofrer, então ele é uma fonte de purificação para você. São João da Cruz, que para quem é interessante ler a vida dele, né? Procurar saber como foi a vida dele, porque os escritos dele são complicados de ler. Mas a vida dele dá para você entender. Então, o que acontece? São João da Cruz, ele foi perseguido, ele era espancado pelos próprios irmãos de mosteiro lá, né? E ele sofria fisicamente açoites, humilhações e várias coisas, que na verdade ele tinha pedido a Jesus que ele queria passar por isso e acabou passando. E no final da vida dele, ele vai fazer um agradecimento a todas as pessoas que martirizaram ele durante a vida, porque eles o santificaram. Então, olha como é que muda a visão da coisa. Né? E é uma verdade, né? E é uma verdade. Se você tem uma pessoa que faz você sofrer, e você retribui o sofrimento, e fica aquela... Né? Ninguém vai crescer com isso. É o sofrimento em vão. Então, o sofrimento tem que ter como resposta a atitude de amor. São Paulo vai já completando que eu tenho para mim que os sofrimentos, em Romanos, né, os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória que nos deve ser manifestada. Então, essa é uma visão já assim de alguém que foi experimentado no sofrimento. Né? Então, os sofrimentos da vida presente, é uma pessoa que tem uma fé viva, né? Compreendeu perfeitamente a cruz, compreendeu a vida humana diante de Deus o que é. Então, os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Não é viver a sua vida olhando só para o céu, porque você não é anjo. Você vai viver a sua vida olhando para a terra, mas fazendo o bem na terra. Sendo presença de Deus na terra. Porque senão, você na igreja vai ser uma coisa linda e na sua casa, no seu trabalho, vai ser uma coisa horrorosa. E você tem que ser uma coisa linda e horrorosa em todos os lugares, que é a verdade. Né? Nós somos o príncipe e o sapo feio ao mesmo tempo, não é isso? É isso. A princesa e a sapa. Bem, no final das coisas, para a gente fechar então, para a gente concluir,
eu deixo essa imagem do coração de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Jesus não está alheio ao seu sofrimento. Jesus não está assistindo de cadeirinha lá e morrendo de rir. Jesus está junto com você na sua cruz. Então, a sua cruz é sua, mas ele vai estar com você na sua cruz. E isso vai fazer com que a sua cruz, o seu sofrimento, a sua tribulação e as penitências que você vai passar na sua vida, e as suas confissões, e as virtudes que você vai desenvolver na sua alma, tenham um sentido prático para a sua vida, para a vida das pessoas com quem você vive. Por quê? Porque você passa tudo isso por amor a Jesus. E percebendo o amor dele por você, ele está junto com você. Ele derrama sobre nós aqui, né, essa água e o sangue, né? Cura e purifica, cura e purifica. Mas, sem esquecer que o nosso Deus é um Deus que angustia para curar. Bom, essa palavra está em Mateus 11, no versículo 28 e seguintes, né? É uma palavra que todo mundo já conhece. E essa fica, então, a nossa resposta. Diante de todas as minhas tribulações, dos meus sofrimentos, das minhas penitências, dos meus pecados que eu vou refletir, que eu vou confessar, que eu vou lutar, diante de todas essas coisas da minha vida, Jesus, eu confio em vós.